Olá, irmãos! Sejam bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui, nós estudamos juntos a boa palavra de Deus. Quero te fazer o convite a você inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Estamos começando mais um estudo hoje, mas vamos orar, vamos falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Que o Senhor nos conduza agora em graça, em sabedoria, para que nós possamos aproveitar esse tempo e crescermos espiritualmente. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. E antes de começarmos a nossa lição, vamos ao momento missionário. A igreja também precisa, sim, de paciência e perseverança. E nós precisamos perseverar naquilo que é essencial, e a obra missionária é essencial. Nós temos um convidado hoje que participa conosco diretamente da Itália, da cidade de Roma. Eu quero convidar o pastor Fábio Pegas, que está nos acompanhando de Roma, lá na Itália. É nosso missionário já há mais de 20 anos. Eu sou o pastor Fábio. Aí no Brasil eu sou conhecido como Fábio Pegas, aqui na Itália Fábio Pisa. Eu gostaria de citar um versículo da Palavra de Deus que serve como base para a campanha da Junta de Missões Mundiais deste ano, que há como tema Viva o Poder de Transformar. O versículo se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que diz assim: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Hoje nós já somos, depois de 3 anos, já temos 52 pessoas congregando conosco. Isto é milagre de Deus, irmãos, em se tratando de uma cidade tão difícil como é a cidade de Roma. Eu quero agradecer do fundo do meu coração a visão que Deus tem dado ao pastor João Emílio, a esta igreja. Muito obrigado, irmãos, pela oração dos irmãos, muito obrigado pela fidelidade dos irmãos. Sem os irmãos seria impossível estarmos aqui. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu gostaria agora de passar um último vídeo, que são 2 irmãos, o irmão Marcelo e o irmão Vincenzo, que foram batizados, dentre outros, e trazem uma palavra de agradecimento às igrejas batistas brasileiras, em especial modo a Igreja Batista de Irajá, Primeira Igreja Batista de Irajá. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Volevamo ringraziare le chiese battiste brasiliane per averci mandato il pastore Fabio e la sua famiglia, perché grazie al loro impegno è stato possibile creare la nostra chiesa a Filadelfia. Ed inoltre un ringraziamento speciale lo voglio fare a Fabio perché mi ha seguito per il percorso per arrivare al battesimo. Amen. Pace a tutti, grazie! Grazie di cuore alle chiese battiste brasiliane per averci mandato il pastore Fabio, che insieme alla sua sposa Natalia, le sue bambine Maria Giulia e Maria Sofia sono veramente una benedizione per la nostra comunità e per tutta la città di Roma. Un abbraccio. E nós estamos iniciando a partir desta lição estudos sobre o Evangelho de Mateus. Para isso nós vamos utilizar a revista Compromisso, da editora Convicção. O nosso objetivo aqui é compreender a riqueza do projeto de Deus para o ser humano, mostrada no texto de Mateus. Por isso eu quero te incentivar à leitura da palavra. É muito bom quando você se detém à leitura de todo o texto e não fica apenas presa às nossas lições, aos pontos que temos estudado, mas isso vai te dar uma visão maior, uma visão mais global. Isso é muito importante. Leia não apenas o texto de Mateus, mas leia toda a Bíblia. Então, nós começando a falar sobre Mateus, nós veremos que ele é repleto de referências a eventos que dizem respeito ao povo judeu. E é interessante nós vermos que nós não podemos perder de vista essa continuidade
entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O livro de Mateus está posicionado na nossa Bíblia de modo que ele inaugura o Novo Testamento, ele é o primeiro aqui do Novo Testamento. Então, esse objetivo de Mateus, de dar uma continuidade de pensamento, ele era muito precioso para o povo judeu e também para nós, porque nós entendemos as ligações entre o Antigo e o Novo Testamento. Nós veremos aqui o cumprimento de promessas. No trimestre anterior, nós estávamos estudando Gênesis e veremos aqui em Mateus que há promessas feitas em Gênesis que agora estão se cumprindo. Então, esse texto, falando especificamente sobre Mateus, ele vai empregar a palavra reino e expressões como reino de Deus e reino dos céus para descrever o governo de Deus. Esse uso, ele mostra, então, essa rica experiência judaica em relação à proximidade de Deus e de sua criação, a profundeza da comunhão que ele deseja ter conosco. Reino de Deus, falando um pouco sobre isso, ele é o lugar onde cada um é plenamente o que deve ser. Por isso, não depende, então, a pessoa do que foi ou do que fez, mas do que se tornou em Cristo através do arrependimento. Nós, em Cristo, nós fazemos parte do reino de Deus. Hoje nós vivemos numa sociedade que é muito fragmentada, mas o reino de Deus, ele nos mostra a integralidade do ser, que vive plenamente com sua liberdade, mas também com a sua responsabilidade. O reino de Deus, ele é amor, fé e pode ser vivido à medida que produz em nós bondade, longanimidade, humildade, paz e perdão. O reino de Deus é o reino de amor que emana dos céus. O título da lição de hoje, o cumprimento da promessa de Deus. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles também são conhecidos como evangelhos sinóticos. Essa palavra, ela significa ver conjuntamente, pois os três eles vão relatar muitos dos mesmos acontecimentos, sendo que cada um com a sua maneira, com o seu jeito de narrar. Mateus, olhando para o seu autor, ele é um publicano, ele é um coletor de impostos, ele era do povo hebreu, isso durante a dominação romana. Ele está narrando, então, especialmente para judeus, a chegada do reino de Deus na terra. Ele inicia o seu texto com a genealogia de Jesus, o que era muito importante para aquela cultura judaica e que coloca Jesus como um descendente da tribo de Judá, que cumpre a palavra de Jacó, quando em Gênesis capítulo 49, verso 10, diz: o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. A forma de Mateus construir o seu texto, ela vai facilitar a compreensão do plano de Deus para a humanidade e também vai mostrar claramente que Jesus é o Messias prometido no Antigo Testamento. Assim, Jesus ele é apresentado como filho de Davi, o leão da tribo de Judá. Mateus 9, verso 27, diz: saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Capítulo 12, verso 23. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? E outros textos. A genealogia de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos de 1 a 17. Diz assim o verso 1 do capítulo 1. Registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Esse registro genealógico, ele situa Jesus Cristo como um legítimo herdeiro do trono de Davi. E será algo muito importante para o povo judeu, pois é através da descendência que o judeu estaria habilitado a receber a sua herança. É interessante nós compararmos, então, as genealogias registradas no Evangelho de Mateus e no Evangelho segundo Lucas. Em Mateus, ela começa em Adão e termina em Jesus. Em Lucas, o movimento ele é inverso. Ele começa em Jesus e termina em Adão. Isso está registrado no capítulo 3 do Evangelho de Lucas. Essa genealogia de Mateus, ela está dividida em 3 seções. A primeira, de Abraão até Davi.
A segunda, de Davi ao exílio na Babilônia. E a terceira, da Babilônia a José. Entre cada período desse registrado, há 14 gerações, o que é um número muito simbólico para os judeus, pois 14 são 2 vezes o 7, que fala de perfeição. Então, o 14 aqui está indicando a dupla perfeição do que está sendo registrado, algo que é muito perfeito. Outro fato interessante aqui nessa genealogia são a presença de 5 mulheres. Nós vamos ver Tamar, Raabe, Ruth, a mulher de Urias e Maria, a mãe de Jesus. Tamar, aquela que foi injustiçada. Nós estudamos sobre esse assunto em nossas lições do trimestre anterior, quando falávamos sobre Gênesis. Você pode voltar lá e assistir nossas lições. Raabe, a prostituta. Ruth, aquela que era uma estrangeira ao seu povo. A mulher de Urias, com quem Davi adulterou, e assim nasce Salomão. E Maria, a mãe de Jesus. O nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 18 a capítulo 2, verso 18. Maria, ela é escolhida para ser a mãe do Salvador. Diz assim o verso 18 do capítulo 1. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É por conta da atuação do Espírito Santo na vida de Maria que ela achou-se grávida. A gravidez da então Virgem Maria, ela cumpre uma profecia do Antigo Testamento, registrada em Isaías capítulo 7, verso 14, quando diz: Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel. Eu quero fazer aqui algumas breves considerações sobre a mãe de Jesus, sobre Maria. Maria, ela tem sim um importante papel por ser mãe de Jesus. Ela é chamada agraciada quando da anunciação, registrado em Lucas capítulo 1, verso 30. Diz o seguinte: Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Mas nós entendemos que isso aqui não confere a Maria uma posição de intercessão ou de mediação ante a Jesus, como alguns argumentam. O apóstolo Paulo, escrevendo em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, diz: Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Outro fato interessante a observar sobre a mãe de Jesus é que Jesus não é o seu único filho, mas ele é o primeiro filho de Maria, aquele que nasce de Maria por obra do Espírito Santo. Mateus capítulo 13, versos 55 e 56. Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? E ainda em Mateus capítulo 12, verso 46, falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram do lado de fora, querendo falar com ele. Em suma, a Bíblia, ela nos mostra que Jesus teve 4 irmãos e um número desconhecido de irmãs. E o plano de Deus, que é perfeito, ele segue. Nada acontece por acaso. De modo que o imperador, ele ordena um alistamento de todo o povo. Maria e José, então, precisam ir de Nazaré para Belém a fim de alistar-se, o que, diante do nascimento de Jesus, cumpre também uma profecia registrada no Antigo Testamento em Miqueias. Miqueias capítulo 5, verso 2, diz: Mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Então, assim como
Por uma mulher entrou o pecado no mundo, Eva, por uma mulher nasceu o Salvador, Maria, a mãe de Jesus. A primeira, Eva, ela foi desobediente, e a segunda, Maria, ela não temeu em aceitar o divino chamado. E outro ponto a considerarmos sobre o nascimento de Jesus é a atitude de José. Ele pensa em deixar Maria em oculto, a fim de não difamá-la, uma vez que ela estava grávida e ele ainda não a havia recebido como esposa. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 19 e 20, registra: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ainda os versos 24 e 25 diz: ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. José não teve relações sexuais com Maria até o nascimento de Jesus, permanecendo Maria, então, virgem até o parto. E o rei Jesus, ele não nasce, então, em um palácio, mas nasce em uma manjedoura. O seu nascimento incomoda as autoridades daquela época. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos de 1 a 3. Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda a Jerusalém. Herodes, então, ele não queria um competidor para o seu reino. Por isso ele trama um plano para matar Jesus sem saber exatamente de quem se tratava. Dessa maneira, muitas famílias elas perdem seus bebês, pois Herodes ordena a morte dos meninos de 2 anos para baixo. Jesus ele é salvo pela obediência de José à orientação de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos 13 a 15. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse-lhe: levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. A volta da família para Nazaré. Evangelho de Mateus, capítulo 2, versos de 19 a 23. É somente depois da morte de Herodes, que desejava matar a Jesus, que José e Maria retornam para Israel. Diz assim, capítulo 2, versos de 19 a 23 do Evangelho de Mateus. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: levante-se, tome o menino e sua mãe e vá para a terra de Israel, pois estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galiléia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim, cumpriu-se o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Queridos, notem o seguinte: o Senhor ele utiliza um sonho para falar com José. José se mostra sensível à voz de Deus em todos os momentos, de modo que ele obedecia o que Deus mandava. José foi um homem comprometido com o Senhor, que cuidou de Maria, sua esposa, e de Jesus, que veio a ser o Salvador de todos nós. Mas o texto ele nos diz que, ao saber
que Arquelau era o governador da Judéia, José levou sua família para a região da Galileia. Nazaré era uma região tão pequena e sem muita significância, de modo que está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, verso 46. Perguntou Natanael: Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Veja o preconceito com as pessoas de determinada região, como no caso aqui, um preconceito com as pessoas de Nazaré. Esse tipo de pensamento ou de atitude, ele permanece infelizmente até os dias de hoje. E isso não é algo bom. Não devemos de modo algum incentivar o preconceito ou qualquer tipo de preconceito. Nazaré, ela seria como uma cidade onde as pessoas teriam vergonha de dizer que nasceram lá. Mas mesmo assim, é lá que Jesus passa a sua infância e a sua adolescência. Isso nos diz que não importa onde estejamos ou de onde viemos. O que importa é nos colocarmos nas mãos do Senhor e cumprirmos a missão que Ele nos designa, segundo a sua vontade. Assim foi com Jesus. Aplicação para a vida. O nome Jesus significa Salvador no hebraico. O filho de Maria se chamava Jesus Cristo. Cristo significa ungido no hebraico e Messias no grego. Portanto, Jesus, ele é o nome humano, mas Cristo é o Messias ungido. Que lugar você dá a Jesus em sua vida? Ele deve ser o seu Rei, o seu Senhor e o seu Salvador. Vamos orar, vamos falar com Deus. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Pai, eu oro para que todos aqueles que estão ao alcance desta aula possam ter a Jesus como Rei, Senhor e Salvador de suas vidas. Assim eu faço, em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar a sua dúvida ou seu comentário sobre a lição de hoje, você pode fazer isso através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho de notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E não se esqueça, leia, estude, entenda a Bíblia. Liberdade e ao mundo transformação. Viva, Jesus é poder, vida para todo que crê, para o ferido, a cura do aflito, a esperança e para todos. Jesus é poder.